Depois, se quiser dar uma olhada, vai estar tudo no canal, viu? Tá certo. Até hoje, no final da noite, eu já coloco lá. Pronto, já está gravado. Começou. Gente, boa noite. Hoje, nosso primeiro evento do NAD do semestre de 2021.1. Estou tão perdida já nesse tempo corrido. Eu estava fazendo uma continha aqui, tentando fazer um levantamento de todos os eventos que nós fizemos desde o primeiro semestre. Nós já estamos juntos desde 2018.1, foi nosso primeiro evento do NAD. Nós estamos no 7º semestre do NAD. Inicialmente, nós começamos com um projeto voltado para estágio, e hoje nós ultrapassamos essa ideia só do estágio. E tem acho que Glaucia até me conhece, Glaucia já me conhece, foi minha aluna também, e isso é um orgulho danado. O NAD proporciona isso para mim, está sendo maravilhoso. Eu digo, todo semestre as pessoas chegam aqui, pessoas que foram minhas alunas, minhas amigas de trabalho, isso é muito bom. E é bom rever, não só rever vocês no Instagram, mas principalmente rever aqui como profissional, e que isso é legal. E o NAD tem essa proposta da gente trazer uma ideia multidisciplinar da psicologia, a gente trazer várias conversas da psicologia, a gente dá oportunidade para os nossos alunos a praticar algumas competências que são importantes no nosso fazer da psicologia, um olhar mais empreendedor na atividade, conseguir olhar lugares diferentes de atuar da psicologia. Então, a proposta do NAD, inclusive, é trazer lugares de profissionais que estão trabalhando em lugares diferentes do cotidiano, do que a gente fala muito na faculdade. Então, poder pensar que a gente pode criar novos espaços de atuação com o profissional. E, assim, isso que está sendo legal do NAD. Então, todo semestre eu digo, olha lugares que são diferentes da faculdade, procure pessoas que estão falando diferente do que a gente está falando aqui. Então, isso faz com que a gente aumente a nossa curiosidade da nossa profissão da psicologia, porque a gente não fica só no tradicional, a gente abre possibilidades, a gente consegue trazer pessoas, né, psicólogos e psicólogas, nesses dois sentidos, para falar com essa comunidade, ao mesmo tempo que os meninos estão organizando os nossos projetos. Como eu disse até a Glaucia inicialmente, eu falei com ela nos bastidores lá, rapidinho. A minha ideia não é aparecer aqui, porque não é o meu evento, é o evento dos meninos, mas é uma oportunidade de nada desenvolver essas competências e de a gente mostrar para o mercado. E é legal olhar hoje quem esteve no NAD, e eu fico acompanhando as meninas no crescimento dessa história, do que elas construíram aqui no NAD, como é que elas estão no mercado de trabalho. Isso é muito legal. Então, Glaucia, você faz o nosso primeiro evento, isso é muito legal. A gente, principalmente, assim, não é um lugar de psicólogas, é um lugar de psicólogos e psicólogas. Mas, assim, é um lugar onde nós somos maiorias também, então não posso deixar de falar desse lugar. Sempre, também. Né? Sempre. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, mas, assim, Elaine vai falar, mas eu só queria agradecer a todas as pessoas que estão participando do NAD, não só os nossos alunos que estão hoje nesse semestre, mas dos semestres anteriores. Então, foi uma construção de uma turma de estágio de 2018. A gente espera, no final do semestre, trazer alguém que participou desse primeiro momento, mas está sendo reconstruído a cada semestre, tá? Desde o nosso Instagram, o movimento do nosso Instagram, a escolha dos convidados que vão participar dos eventos, então, essa construção. Eu realmente quero agradecer e desejar que esse semestre seja maravilhoso também, os nossos eventos. Basicamente, todas as quartas-feiras estaremos aqui, de 17 até as 18h30. Vou falar, porque senão eu vou tirar a fala de Glaucia, e aí ela vou tomar o tempo dela de 1 hora. Beijos, estou saindo daqui, mas estou assistindo aqui nos bastidores, viu? Até mais. Pronto, gente. Boa noite. Eu me chamo Sheilane Silva, faço parte da equipe do NAD, né? Como a professora disse, é o Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento ao Estudante. E hoje, né, nós convidamos, né, nossa primeira convidada é Glaucia Guerreiro, né? Ela é psicóloga, sexóloga, psicanalista, especialista em relações familiares e contextos sociais, mestre em estudo de linguagem, professora de pós-graduação, ministra palestras e cursos na área de atuação. Ela
E hoje, né, temos a honra de ouvir ela, e ela vem com o tema que é Mulher, quem é você aos seus olhos? Então, Glácia, seja bem-vinda, né? A todos também que estão aqui assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? E vamos começar. A palavra é sua. Uhum. Boa tarde, eu estou tentando só aqui ver se eu consigo me ver pelo celular também, né? Porque esse negócio de não ver ninguém, dar palestra para ninguém é terrível. Para ninguém não, vírgula, né? Para não ver ninguém. E para quem gosta de estar sempre em contato com pessoas, não ver os olhinhos aqui, é algo que deixa a gente triste. Mas, gente, eu sou Gláucia, como a Sheilane já falou, a professora também, professora Denise, ela foi uma professora em, eu acho que umas 3 disciplinas, e o que é de muita honra para mim, né? Porque eu acho que eu consegui aqui, gente, me ver pelo celular. Então, deixa eu desligar só aqui para não ficar dando eco. Então, assim, é um orgulho mesmo, né? Saber que uma professora consegue hoje enxergar no meio de tantos alunos, no meio de uma multidão de profissionais, né? E consegue pescar o nosso trabalho, ver o que a gente tem feito. Muito orgulho, né? Então, assim, quando o Sheilane me fez, né, o convite e com a proposta de falar sobre mulher, eu perguntei qual era o tema. Ela fez o tema que você quiser. E aí, vamos, que desde que seja sobre mulher. E aí, claro, é um tema que me é muito caro, né? Falar sobre mulher, sobre homem, sobre relacionamento, sobre o amor. E assim, eu só vou falar introduzir um pouquinho sobre mim para que vocês possam entender, né? Eu ingressei na faculdade de psicologia e lá mesmo eu já comecei a trilhar uns caminhos sobre, né, algo que falava de mim, por ser mulher, por ser uma mulher que já entrei na faculdade de psicologia, saindo de uma área de contabilidade, para já com 30 e poucos anos, então eu comecei a refazer um caminho profissional, deixando um caminho que já era certamente mais ou menos seguro, né? Gláucia, boa tarde, turma. Boa tarde, boa tarde. E aí, assim, o que é muito interessante é que de lá para cá eu já fui trilhando esse caminho, né, de falar sobre relações, e tudo foi o homem, a mulher, e tudo foi acontecendo. Saí da faculdade, busquei uma pós-graduação logo em seguida, aí me encontrei com relações familiares em contextos sociais. De lá já fui buscar formações de sexualidade, foi algo que eu também achava interessante, sempre achei interessante. Depois das formações, fui fazer outra pós-graduação em sexologia. O mestrado também foi falando sobre a questão da masculinidade, né, mas sempre olhando o lugar da mulher, né, trazendo como que o homem ele foi afetado pelas novas configurações, pela nova potência, né? Novo lugar que a mulher tem alcançado aí cada dia mais. E assim, eu fico muito orgulhosa de estar aqui, poder falar sobre mulher, porque eu acho que falar sobre mulher é um ato político, principalmente independente de ser psicóloga ou psicólogo, porque no nosso lugar é o lugar né, que a gente precisa fazer circular o discurso, né, e dar voz a esses novos olhares mesmo, né? Bom, eu vou começar a compartilhar a telinha aqui com vocês e combinei com o Sheilane que a gente vai fazer uma brincadeirinha, né? Já que é algo informal, como ela disse, né? Algo mais descontraído, de forma mais descontraída. Deixa eu vir aqui compartilhar minha telinha. Se eu fizer alguma coisa errada, você me fala, viu, Sheilane? Fique tranquila, vai dar tudo certo. Acho que está aqui. Eu acho que é legal porque eu consigo ver aqui um pouquinho vocês. Bom, aí tem essa perguntinha aí, né? Que eu acho que quando eu lancei logo quando eu lancei
Gláucia, ainda Oi, está oi, assim, a tela não está completa, não. Está como se fosse... Não está para apresentação, não. Clica lá naquela Pois é, eu passinha, como a gente falou cliquei. antes. E aí? E eu cliquei. Não foi, não? Não foi. Ainda não. Pelo meu computador, estou vendo aqui. No meu celular, estou vendo que não foi. O que é que a gente faz? Modo apresentação. Eu estou clicando na telinha. Na tipo uma tacinha. Mas não sei por que não está indo. Você quer compartilhar, Tilane? Vou tentar aqui para ver. Se você tiver, pode passar para mim que eu compartilho aqui também, viu? Eu passei para a Sheilane. Pronto. Então eu tiro, eu paro? É melhor? Pronto, chegou aí, viu? Pronto, veja aí. Passou para mim, Xenane? Por aqui. Passei. Pronto, então vamos lá. Só um pouquinho, viu, Glaucio? Tá certo. Que eu disse, costumo usar ou o Meet ou até para atendimento. Às vezes a gente usa o Meet ou o Zoom, né? Curso, supervisão, normalmente eu faço pelo Zoom. Hoje eu estou ficando toda enrolada com o Zoom. Tanto que eu uso esse aqui e o Meet. Eu só uso o Meet hoje. Eu uso o Meet para atendimento e o Zoom para curso. O Meet eu uso para atendimento e eu acho ótimo, porque já fica na minha agenda certinho, na minha agenda do Google, já sai de um, vai entre o outro. É isso Pronto, mesmo. apareceu aí direitinho? Tá ainda lendo, né? Mas agora acho que foi. Agora foi. Ótimo. Gente, a proposta foi o seguinte: quando eu lancei, né, esse título, foi o que me veio assim, sobre mulher, quem é você aos seus olhos. E aí é interessante que, compartilhando no Instagram, quantas pessoas, inclusive da área, né, colegas, psicólogas, sexólogas também, vieram me perguntar, acabei de me perguntar sobre isso. Eu não perguntei a nenhuma qual foi a resposta. Mas eu queria que pelo menos umas 3 aí pudessem, que se achasse, né, confortável, pudessem me dizer o que é que pensou quando escutou ou quando leu esse título. Como é que a gente pode fazer? Gente, quem tiver interesse em responder, levante a mãozinha, então abra o microfone e fala. Porque se tiver à vontade para falar. Boa noite. Boa noite, Bárbara. E eu falei, meu Deus, mulher, quem é você aos seus olhos? É forte, né? Uhum. E aos nossos olhos, assim, eu me vejo uma pessoa que precisa melhorar, sim, a cada dia, né? Mas me vejo como uma mulher que persevera, que não desiste, que vai à luta, que procura ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas que tem muito ainda a se desenvolver, muito a crescer, muito a aprender, precisa melhorar bastante, tem algumas questões. Esses dias mesmo, hoje eu estava pensando, o que a pandemia ensinou de positivo, o que eu aprendi na pandemia, que aprendi a fazer de positivo, o que eu posso tirar da minha vida, o que eu preciso melhorar. Essas reflexões que a gente vem fazendo, principalmente depois dos 30, depois dos 40. Tá certo, Bárbara. Obrigada. Não vou poder deixar que você se estenda muito, senão a gente não consegue sair daqui. Mas vamos lá. Obrigada. Queria pelo menos mais 2. Mas é um só de cada vez, viu, gente? Ninguém mais se sente à vontade para falar? Oi, tô tentando aqui desativar o microfone, consegui. Pronto. E Leide, né? Ou é Delma? Nayara. Ficou vários azulzinhos aqui para mim. Pronto, Nayara. Eu também falei, eu pensei que ninguém ia falar e eu falei. Então você já fala, tá bom?
Então tá. Pronto, ficou com a ordem agora? Só se apresenta aí, por favor. Quem vai falar primeiro? Escolha aí. Pronto, então, Nayara. E quando eu vi, sou aluna de psicologia, e aí eu fiquei olhando esse tema, mulher, quem é você aos seus olhos? Nós mulheres que somos tão preocupadas com o olhar dos outros em relação a nós, que ficamos assim tão tensas, querendo nos superar a todo contexto histórico, a todo momento de pandemia, momento sem pandemia, né? Ser dona de casa, ser trabalhadora, ser mulher e ver tudo isso aos olhos dos outros, a grande preocupação. E aí, quando é lançada essa questão, mulher, quem é você aos seus olhos? E a gente começa a visualizar e imaginar um grande espelho. Um espelho para a gente se imaginar quem realmente nós somos, aos nossos olhos, não aos olhos de outras pessoas. É como se tivesse uma visão cristalina em um lago e a gente poder ver a nossa própria face. Então, é isso que eu espero. Foi isso que passou pela minha cabeça. Me ver como a mulher que eu sou, com minhas fraquezas, com meus defeitos, mas também, acima de tudo, com minhas qualidades. Com um olhar sobre a minha essência, para saber de onde eu vi, para onde eu posso ir e o que pode deter aonde eu chego, o que eu posso fazer para negociar, para que eu possa chegar ao máximo que eu puder. Mas esse máximo não é me exaurindo, é chegar como mulher, sem precisar lutar, sem precisar usar referências, sem precisar toda hora estar impondo que eu sou mulher. Então, eu quero ver essa mulher, eu vejo essa mulher hoje aos meus olhos, mais madura, mas uma mulher que pode conseguir, mas com leveza, da maneira que eu sou, sem mudar muita coisa. Me despir como mulher. Obrigada, Ana. Quem é agora? Então, eu sou Delma, eu sou da Unime de Lauro, também estudante de psicologia, eu sou pedagoga também, professora, e quando eu leio Mulher, quem é você aos seus olhos, eu penso que é um movimento de autoestima, é a gente olhar para nós sem preconceitos e, como a colega falou, sem usar os olhos dos outros, né? Eu sei que a gente está sempre na demanda do grande outro, mas a gente precisa esquecer um pouco do outro e olhar para si mesmas. E quando eu penso quem sou eu aos meus olhos, eu tanto vejo minhas potências, como também costumo ver as fraquezas que me impõem. E aí, nesse movimento de psicoterapia, a gente começa a quebrar esses paradigmas que nos são impostos e a gente começa a realmente se enxergar. Então, é uma autodescoberta, é um movimento libertador, nos vermos realmente como somos, aceitando os nossos defeitos e aprimorando nossas potencialidades. É isso. Obrigada. Acho que o Iraneide também estava querendo falar, né? Eu só vou precisar poder escutar mais uma pessoa agora, por conta do tempo. Quem vai aqui? Quem levantou primeiro a mãozinha aqui foi Iranildes, é isso? Vamos lá, Iranildes. Isso sim. Eu sou Iranildes, eu sou estudante de psicologia, sou professora também, assim como as colegas, e eu acho que o movimento de psicoterapia, ele é libertador. E eu queria pedir a fala porque eu trabalho muito com uma letra de música que eu acho que é fantástica para a gente pensar. O versinho que traz, o meu corpo é linguagem. E a leitura é toda sua, mas essa leitura que é só sua. Ela não me interessa. Meu corpo, ele circula pela cidade com as potências e as fragilidades dele. Nós somos lidos o tempo todo em todos os ambientes em que estamos. Mas se eu sigo com minha segurança de que eu me leio a partir dos meus olhos, está tudo certo. Nós somos lidos todas as vezes que circulamos. E a sociedade vai trazer o discurso que ela quiser a partir do parâmetro dela, mas o que me interessa sempre vai ser o meu. E é com esse que eu sigo e sigo segura. Eu acho que as potências que a gente pode despertar nos seres humanos é essa. Porque somos uma sociedade que julga e fomos treinados para julgar. Então, eu acho que é importante afirmar isso sempre. Corpo é linguagem, somos lidos, mas quem primeiro nos lê todos os dias somos nós. Era essa a minha fala, professora. Obrigada. Bom, eu acho que cada um aí pode trazer um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, né?
E a minha proposta de falar sobre mulher, quem é você aos seus olhos, foi justamente, aproveitando essa última fala de Iranildes, falar sobre como toda essa leitura que fazem de nós, né, de toda a sociedade, de toda a construção sócio-histórica, muito antes, inclusive, de estarmos aqui, isso atravessa o nosso lugar de mulher, né? Isso parece que é um assunto que a gente debate muito, mas ainda não é. E diante de todas essas, né, como a psicanálise traz, né, os significantes que nos atravessam, que chegam até nós, de acordo com todos os nossos grandes outros, que são desde pessoas de referência, né, pais, grande outro, mãe, quer dizer, normalmente quem está no lugar materno, né, ou a própria sociedade, elas acabam, sim, fazendo com que a gente se veja de um jeito que a gente nem sabe se é o que a gente consegue, de que forma que a gente aprendeu, né? E aí, claro, que quando a gente pensa nesse atravessamento, né, da linguagem, a gente vem outra coisa assim que me faz pensar, né? Que aí é no próximo slide. Quem é que está com o slide? Porque eu esqueci o nome da praia. Débora, né? Está comigo, Denise. Ah, está com Denise. O que seríamos se não existissem as palavras? Esse foi um questionamento, por incrível que pareça, feito por uma criança, né? Uma das crianças que eu atendi, né? E aí, em uma das dinâmicas, das brincadeiras da gente, me saiu com essa... E me fez pensar, inclusive, o nosso lugar de mulher. O que seríamos se não existissem as palavras? Possivelmente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer porque a gente é atravessado por elas, pelos significantes, por tudo isso aí que a gente escutou, por como vem a gente, como olham a gente, né? Desde lá de trás, quando é inevitável falar sobre mulher e não falar sobre a própria sexualidade, né? Sobre a luta diária de encontrar um espaço, independente de aqui ser a maioria mulher, mas enquanto psicólogo é preciso enxergar, porque vão chegar mulheres diversas na clínica, bom, assim eu espero para todo mundo, né, que vão trazer questões advindas do lugar de mulher, né, que encontramos na sociedade. Pode passar, Pro? Eu vou chamar Pro Denise de Pro, porque assim ela é minha Pro, viu, gente? Isso é horrível, as pessoas vão ficando, o povo, tudo profissional, ainda fica me chamando para o resto da vida. E todos os meus professores chamam de hoje. Mas é porque eu tenho muito carinho, porque os professores que passaram por mim, porque fizeram, né, parte da profissional que eu sou também. E eu agradeço muito. Então, assim, aí já falando da linguagem, né, porque é disso que a psicanálise fala, né, Lacan traz o inconsciente, ela é estruturada como uma linguagem. Então, há quem diga, inclusive, ele traz em algum momento que nós somos discursos e não apenas sujeitos, né? Então, eu faço uma brincadeira aqui com esse peso da palavra maldita, né? De ser maldita no sentido de atravessar de uma forma errada mesmo, né? Para a mulher, ou de quanto isso acarreta há tantos e tantos anos, milhões de anos, e como a gente ainda recebe isso. E aí, assim, a linguagem, ao mesmo tempo que ela constrói o sujeito, né? Claro que isso não é só para a mulher, gente. Né? Isso é o sujeito, homem, mulher, ou como de que for, gênero ele se autodenominar. Mas, como a gente está falando sobre mulher, né? Então, por isso que é impossível pensar na linguagem apenas, né, como coisa simples, concreta, orgânica ou gramatical. Ela não é um elemento completo no sujeito, né? Ela é de forma singular, construída, de cada um recebe isso de acordo com a própria vivência, com a própria relação que vai constituindo com o outro. Porque o inconsciente do sujeito é o discurso do outro. Né? Tudo isso que a gente falou aí, que as meninas devem falar, sobre o lugar de como ela se vê aos olhos dela, inevitavelmente, todas essas falas foram
atravessadas pelo discurso de outros. Acho que tem alguém aberto aí que eu estou escutando aí, né? Obrigada. E assim, tudo inevitavelmente foi atravessado pelos discursos, né? Da sociedade, o discurso dos nossos familiares, das escolas por onde passamos, das escolhas que fizemos, tudo isso é atravessado pelo discurso, que é o discurso do outro, como a gente chama. E isso vai inscrevendo, né? As nossas insígnias discursivas mesmo, por onde a gente vai caminhando, seja de forma positiva ou negativa, né? Mesmo antes de nos apercebermos sujeitos. Então, quando a gente atende criança, que a gente é muito interessante atender criança, porque que atender criança é atender família, né? E atender família a gente vê lá como se constrói as coisas, é muito interessante como a gente vê articulando, ainda que como eu costumo dizer, na prática a teoria é outra, porque a gente precisa estar ali com o paciente, que é um, e a cada sessão ele é um também, né? Ele também vai mudando. Então, com esses discursos que já eram anterior ao próprio nascimento do sujeito, ele já está ali sendo atravessado. O sujeito já é atravessado por esse próprio discurso, muito antes dele nascer. E aí eu trago essa coisa, né, que normalmente é a nomeação, né, quando a gente pensa assim, o que é que eu sou, quem sou eu aos meus olhos, a gente vai procurando nomeações, não no sentido apenas profissional, mas eu sou essa mulher que vai buscar um lugar, né, na minha profissão, de luta, de tudo isso é uma forma de buscar, né, uma identificação. Para a gente se fundamentar mesmo e procurar, de alguma forma, se firmar na vida, né? Que atribui a natureza de qualificação, né? Designar o que é possível de ser representado, porque a gente precisa dessas representações. E aí eu trago essa frase aqui, que nomear é uma forma de colonizar o outro, né? Que na verdade é de Elaine, que é uma psicopedagoga até. E ela trabalha com a questão da linguagem no corpo. Para quem é psicopedagoga, é uma ótima leitura. E assim, todas as vezes que a gente procura, né, estar, né, que a gente ou aceita de alguma forma, ainda que inconscientemente, as nomeações que chegam até nós, a gente procura, quando a gente aceita essas nomeações que chegam até nós, então é algo vindo do outro, e isso faz com que a gente responda de uma forma ou de outra, né? Pode mudar, por favor? O slide. E aí é que fala desse corpo biológico e pulsional, né? Que a mulher hoje, né? A hoje sempre é vista, tem um lugar que não tem como no discurso a gente não falar sobre a questão do corpo, como disse, da sexualidade, né? Que a gente vai falar um pouquinho, a gente não vai adentrar, porque é muita coisa, mas é para que a gente possa pensar nesse lugar que a gente ocupa. Então, o corpo não é um organismo biológico apenas, né? Chega ali, tem a coisa física, porque ele é nomeado. A gente precisa falar sobre ele. E quando a gente fala sobre o nosso corpo, a gente acaba também subvertendo todo ele, né? Então, Lacan diz que a gente não é um corpo, a gente tem um corpo, né? E a realidade, o corpo, ela constitui-se em relação ao grande outro, em relação à sociedade, que é a sociedade, a própria linguagem, né? Aos nossos objetos de amor, né? Então, a gente também se coloca enquanto corpo, e corpo podemos pensar não só no corpo biológico, nesse funcional, né? De onde a gente vai buscando e encontrar os nossos desejos, né? É uma realidade que o corpo forma, né? Histórias aqui, demarcações dos mitos, desejos, representações que se relacionam inevitavelmente com o discurso ao qual nós estamos inseridos. Pode passar. Aqui, o corpo ele é tomado na linguagem pela mediação da letra,
Portanto, o corpo é fonológico, ele não fala por si, né? Para que meu braço, minha mão esteja aqui, né, de alguma forma, eu tenho muita coisa de gesticular, para que ele faça isso, ele fala, sou eu quem coloco ele, sou eu quem dou a denominação, a função que ele está aqui para isso, né? Não é à toa que quando a gente vai trabalhar, inclusive no contexto hospitalar, o quanto a gente vê, né, que as questões das psicodoenças, né, doenças, que vem de cunho subjetivo mesmo. Então, e isso é muito interessante porque a gente vê a emergência do sujeito nesses contextos, como ele precisa falar sobre isso. E enquanto corpo, ele não é apenas carne, ele tem uma inscrição. Nós temos a inscrição, cada um a sua, né? Que, claro, que foi falado, é falado, mas o interessante é que, diante de tudo que a gente vai escutando, vai aprendendo, a gente pode, sim, encontrar novas formas de leituras dessa fala, né? Então, se o corpo é algo que o sujeito terá que conquistar e ter, é porque o sujeito não é o mesmo que seu corpo, e por isso pode brincar de tê-lo. Então, isso que eu acabei de falar. Então, quando a gente está com o corpo, e a gente tem o nosso corpo, a gente precisa do corpo para estar aqui hoje, para eu estar aqui, ainda que a gente esteja se vendo virtualmente, mas eu preciso estar em corpo, né? Em presença, porque senão, em espírito, eu não estaria como está fazendo isso aqui, a não ser se fosse uma sessão mediúnica, para quem acredita. Então, eu preciso do meu corpo, mas eu faço uso dele. Quando a gente ouve essas pessoas, a mulher diz assim, o meu corpo é meu, eu que mando, não é só da mulher, na verdade do homem, mas por que a mulher precisa ter esse discurso? Porque por muito tempo, e ainda hoje, a gente consegue ver, né, a gente escuta os discursos de que é como se esse corpo ele fosse condenado a ser pecado, né? Aliás, esse é um lugar que a mulher sempre ocupou, o lugar de santa e o lugar de puta. Você precisa, né? A mulher, ela é convocada a ser puta, porque ela precisa estar no lugar de buscar essas relações de amor, buscar estar no lugar de criadora, né? de quem, até para engravidar, para ser mãe, ela precisa estar no lugar de puta, porque virgem não engravida, né? Pelo menos não em tese, né? Então, e quando virar mãe, precisa virar santa, né? Aliás, isso, claro que tem toda uma construção sócio-histórica religiosa, mas o que a gente é contaminado o tempo inteiro. Então, a gente precisa, hoje, falar sobre isso, é também uma forma de discursar para se ir em caminho de uma libertação. E eu não penso em uma libertação que é algo que vai ser muito para agora. Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa mesmo. E o quanto é importante que a gente esteja continuando falando sobre isso para que a gente possa continuar muito mais coisa para frente, né? Sobre o lugar da mulher e a autorização desse corpo. Eu não sei se vocês viram, mas me chamou a atenção a semana passada que essa coisa de trazer da rede social, né? Acho que uma vizinha que estava andando num condomínio com short curtinho, e aí uma comissão de mulheres, de outras mulheres, né, casadas, se sentiram incomodadas e fizeram uma carta para ela, pedindo que ela pensasse mais como é que ela ia usar ou seja, não usasse short curto, porque poderia causar desejos, né? Causar constrangimentos aos pobres coitados dos maridos dela que estavam lá. Pois, se a gente ainda escuta isso hoje, né? Então, a gente ainda precisa falar. Aliás, o próprio discurso político tem vindo nesse sentido, né? Pode passar, por favor. Estou vendo que o horário está correndo e eu estou correndo também. Então, o que a gente pode falar desse corpo é que tanto a masculinidade quanto a feminilidade, elas são aspectos também construídos através da compreensão referencial um do outro. Então,
a gente tem o masculino e o feminino, mas a gente ainda se utiliza dessa a forma binária, né, para se referir, é o claro, o escuro, o branco, o preto, e a feminidade, a masculinidade, para que a gente possa servir de referencial. E isso, claro, que vem, a consequência imediata são os apontamentos, né, que quanto esse discurso, que tem novo discurso da mulher, né, do empoderamento feminino, da potência feminina, isso acaba incidindo sobre as relações afetivas, né, e seja ela homossexual ou não, ou hétero, mas ainda assim vai incidir, porque a psicanálise ela pensa, inclusive, a masculinidade, o masculino e o feminino enquanto discurso. Então, eles não são lugares fixos, eles são lugares que podem, sim, ter uma flexibilidade disso, né? Ou seja, para estar aqui falando com vocês, né, no caso numa leitura psicanalítica, a gente precisa também ter estar atuando do lado também masculino. E não pensando, é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar psicanálise, eu questionava sobre isso, né, sobre todos os questionamentos de Freud, sobre o falo e não. E para quando a gente começa a entender o quanto que ele foi importante para que a gente desconstruísse, inclusive, esses lugares fixos, a gente consegue perceber que não se trata de um lugar ou de outro, mas sim de uma possibilidade de equanimidade, né? de estarmos no mesmo lugar de fala, pelo menos, por buscar a igualdade. Pode passar, Pro. Aí aqui, os aspectos relacionais trazem à tona as precipitações sobre da cultura, aí, claro, de uma construção subjetiva, que afeta os relacionamentos atuais. E aí eu fiz, como eu falei, o meu mestrado eu falava sobre masculinidade, e claro que no final, falar sobre masculinidade foi para as masculinidades, inclusive, né? Porque a gente desconstruía essa coisa de ter um lugar dessa virilidade, que o homem também acaba ocupando, né? E que toda essa estrutura machista, todo esse lugar desse machismo tóxico não faz bem também para eles. Mas eu pude perceber nessa pesquisa o quanto o que precisa justamente é fazer circular o discurso do feminino no sentido de ir em busca de outros saberes, né? Como achei interessante como a professora Denise falou, né? Que aqui o NAD pensar na psicologia enquanto outros lugares e trazer a psicanálise, trazer a psicologia para o nosso cotidiano, percebendo que é no encontro entre o biológico, psicológico e cultural que a própria sexualidade se humaniza e que a sexualidade faz parte da nossa vida, desde que a gente nasce até a morte, né? Porque a sexualidade fala sobre o afeto, sobre a relação com o outro, sobre como eu me vejo, sobre como eu me vejo aos meus olhos, como eu vejo que os outros me olham. Então, tudo isso é relacionamento, né? Tudo isso fala sobre a sexualidade. E toda relação sexual, né? Toda relação sexual ou toda sexualidade, ela está presente nessas interações, né? Através do corpo e das nossas emoções, e os valores que a gente vai aprendendo, vai construindo ao longo da vida e também vai desconstruindo para construir outros, né? Pode passar, por favor. E aí Lacan vai dizer que o sujeito é inseparável de sua vivência subjetiva e vai tão longe quanto a verdade que ele pode atingir, né? E aí a gente traga aqui como exemplo também essa coisa de decorrência das construções que a gente foi, Rohner, né? Quantas mulheres até hoje chegam na própria clínica, na minha clínica, com disfunção, não só mulheres não, homens também, mas mulheres chegam com muitas questões, com muitos tabus, mulheres inclusive que já conseguiram alcançar
lugares interessantes de destaque na profissão, mas ainda não conseguiram se libertar das prisões, né, que impostas pela própria sociedade, no sentido da sexualidade da mulher, né, feminina. E o quanto que todos esses olhares, esses discursos, essa linguagem afeta a mulher, ainda a mulher de hoje, ainda essa mulher que consegue estar em busca de novos lugares. Porque, de uma forma ou de outra, ela também, aí uma das falas de algumas das meninas, que eu não vou lembrar quem ao certo falou, trouxe mais sobre a gente sempre estar indo em busca de fazer mais, porque a gente não dá conta do vazio. Mas por que a gente não dá conta do vazio? A gente não dá conta do vazio porque a gente não se permite estar no vazio, porque ao passear pelo vazio, a gente acaba sentindo que outros podem querer nomear a gente e a gente pode talvez se contaminar com isso. Então, não é fácil, né? É preciso, hoje é para a mulher, o quanta coisa a gente acaba indo buscar, né, para dar conta dessa mulher retada, que dá conta de tudo. Eu vou trazer para vocês uma frase interessante que eu escutei em algum momento de luto da vida, e aí eu escutei de um parceiro, um ex-parceiro, que me dizia assim: eu conheci uma Mulher Maravilha, hoje eu conheço uma Mulher Maravilha, hoje eu estou vendo uma Mulher Maravilha. E essa frase foi uma das frases bem interessantes para mim, porque, claro que me veio como uma espada, né, no peito. Eu disse, caramba, velho, que sacanagem. Quer dizer, eu não posso sofrer, né, porque eu dou conta de tudo, e eu tenho um negócio de um sobrenome, meu amigo, que esse sobrenome encarrega a coisa. Por ter o sobrenome Guerreiro, quanto que eu escuto isso? Você já tem Guerreiro no sobrenome. E claro que isso também é uma forma, né, de eu ser, de uma vivência subjetiva, o quanto isso também me atravessou para que eu estivesse nesse lugar dessa Mulher Maravilha durante muito tempo. Mas quando eu escutei, né, que eu estava vendo a Mulher Maravilha, naquele momento eu sofri muito, mas eu pude entender que eu podia ser uma Mulher Maravilha no momento em que eu não tivesse dando conta de tudo, porque não é possível dar conta de tudo. Pode passar, Pro. E aí, como eu falei, falar de mulher e não falar sobre sexualidade não tem como, né? E a gente pode falar assim, vou correr um pouquinho, gente, por causa da hora, viu? Então, a sexualidade está atravessada pelas nossas histórias, pelos mitos e as crenças que a gente vê. Oi, Pro. Oi. Tem 2 perguntas, viu? Certo, ok. Eu vou parar para fazer pergunta e eu quero passar um videozinho rapidinho, que é importante. Mas eu acho que... É por isso que eu estou correndo aqui. Mas está acabando. Que tem 15 minutos. Pronto. Então, assim, a nossa sexualidade é atravessada, né, pelos mitos, histórias, pelos objetivos que a gente vê, as fantasias que a gente alcança, né, a construção de autonomia e a descoberta de quem eu sou. Mas a descoberta de quem eu sou quando eu olho, né, a gente, voltando à pergunta lá do início, mulher, quem é você aos seus olhos? Eu acho que o interessante é que a gente possa se pensar numa frase trazida por, né, que também é da psicanálise, trazida por Ricardo Goldberg, que diz assim, que a desgraça da pergunta é a resposta. Ou seja, quando a gente encontra a resposta para a pergunta, é porque a vida talvez não faça mais sentido. É preciso que a gente continue buscando outras perguntas na nossa vida. Que isso é o desejo de fazer-se existir, para além de tudo que nos atravessam, né? É essa construção. E que aí, que graças a Deus, muita gente aqui na psicologia, pelo menos a maioria das que falaram, puder dizer que a própria análise, o próprio contato com a terapia, ele acaba despertando para que a gente possa ir em busca de novas perguntas, não apenas de respostas. Pode passar, por favor. Eu acho que acabou, mas deixa eu só ver. Aí só uma citação, né, que a linguagem é a passagem obrigatória de todos os caminhos do pensamento,
E nenhuma revolução é possível sem uma linguagem revolucionária. E toda linguagem é só se faz revolucionária, removendo a radicalidade da linguagem em todos os níveis e modos do relacionamento entre o ser e sua realidade, o ente, sua realização e a verdade em seu advento histórico. É de Martin Heidegger, é um filósofo. Pode passar, por favor. Não, colega. E aí, eu só dando um depoimento da profissão, né, já que aqui a gente está falando para um núcleo de profissionais, né, de construção de profissionais, então, assim, que na minha profissão eu tenho o privilégio de estar em contato com muitas pessoas que buscam encontro consigo, com a vida, com o amor, o amar, e se permite através da escuta, me permito através da escuta cuidadosa, que busco estudar, pesquisar e estar sempre no lugar de quem continua aprendendo sobre o meu saber, né? O saber que pelo menos eu escolhi, né? Para ajudar essas pessoas que me procuram para encontrar um quê de si na vida delas, né? E aí, essa frase aqui eu acho que é bem interessante, que como eu vejo na minha clínica, que é no vazio deixado pela ausência da resposta, que o tempo faz presença, né? Encontrando outras perguntas para novas indagações. Pode passar. Eu só agradecer, mas eu queria passar um vídeo para vocês, que é a estranheza de ser única, que nos torna malabarista de nossos sonhos, o quanto cada uma tem sua particularidade e sua subjetividade. Posso compartilhar? Pode, a gente só queria escutar esse vídeo aí, assistir esse vídeo para a gente pensar um pouquinho quanto a sociedade acaba, né, atravessando de fato, de forma bem contundente também na nossa vida enquanto mulher, enquanto homem também, né? Mas deixa só um pouquinho, deixa eu só pegar ele aqui, que eu acho que ele não foi. Pronto, você quer perguntar logo, Sheilane, então, enquanto está abrindo o vídeo? Será? Mariana. Boa noite, Glaucia. É Mariana. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Bem-vinda. A equipe NAD agradece sua presença aqui conosco. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta da participante Nídia Aquino. Ela pergunta o seguinte: há alguma técnica que seja coletiva para trabalhar essa demanda da reconstrução discursiva do sujeito? Se existe uma técnica? Sim. Existe, eu acho que essa forma que a gente está fazendo aqui, inclusive, é uma das técnicas, né? Fazer aquilo que eu trago sempre, né? Que eu acho que é o primordial, fazer circular o discurso, novos horários. A gente sempre está falando sobre o lugar da mulher, né? Os novos lugares. E agora, claro, sim, tem grupos, sim, existem grupos. Eu não trabalho com grupo no sentido terapêutico, mas os grupos de estudo de sexualidade, grupos de tudo com mulher, gente, workshop com mulher, tudo isso tem uma efetividade no sentido de fazer pensar. Se é uma simples pergunta, que foi o tema desse nosso encontro, faz a gente refletir, imagine estar ali em contato, inclusive com outras mulheres, escutando outros depoimentos, mas que de alguma forma falam da mesma coisa, né? O quanto isso pode ser benefício. Então, trazer de benefício, eu acredito sim, eu penso assim. Eu acho que a gente vai escutar o vídeo aqui rapidinho, é rápido, e aí a gente volta às perguntas, tá, Mariana? Ok, fica à vontade, obrigada. Obrigada. Tá dando para ver o vídeo aí? Tá. Não tá dando para ouvir. Não tá ouvindo? Não. Espera aí. Gente, para quem tem um ouvido sensível a palavrões, bota no mute, viu? Espera aí. Deixa eu só tentar aqui ver o jeito aqui, que eu acho que tá... Continua baixo. Não tá passando nada, som nenhum.
Deixa eu só pegar aqui só um pouquinho de novo. Vai lá, antes de projetar, vai inserir o áudio do sistema lá no Teams. A senhora tem que Eu parar fiz isso e depois, quando eu entrei aqui, sumiu. Tem que ser antes, né? Aqui. Pronto. Minha assessora de atividades, né, Irá? Peraí, acho que não foi, não. Pronto. Foi agora? Foi. Acho que sim. Fala, meu amor. Quando é que você vai me levar pra perder a virgindade? É o quê? É que ano passado você levou o Juninho no puteiro pra perder a dele. Agora eu tava querendo perder a minha também. Você tá maluca? Ué, por quê? Eu achei que você fosse ficar feliz. Você ficou todo orgulhoso do Juninho. Não parava de falar disso? Você é muito nova. Eu lembro de você falando que o Juninho tinha 16 anos e que tinha que perder o cabaço pra virar homem. Agora eu tenho 16 e quero perder o meu pra virar mulher. Tá, mas não é assim que funciona, tá? Funcionou super bem pro Juninho. Agora ele volta lá toda semana e fica felizão. Ô, Tatiana, pra você perder a virgindade tem que ser com um namorado, uma pessoa que você conheça. Não sabia que o Juninho namorava a puta que ele comeu. Por que a gente não chama ela pra jantar, então? Presta atenção. A virgindade é um negócio muito importante pra mulher, tá bem? Eu sei, pai. Por isso que eu não saí dando pra nenhum merda na rua. Eu vim aqui pedir sua ajuda. E olha só, eu já até vi um site com disputas muito gostosos. Olha só, umas picas grossas. Eu não quero ver piroca em celular de ninguém, Tatiana. O que é isso? A gente pode ir amanhã depois da escola? Não vou te levar. Eu já até comprei camisinha. Não vou te levar, tá? Tá, então eu peço pra minha mãe. Que aí ela vai ficar lá com as amigas dela, bebendo e rindo. Que nem vocês fazem. Dá um endereço dessa merda pra eu botar no Waze. Obrigada, pai. Eu só vou bater uma siririca pra ficar relaxada. Acho que ainda tem, Bro. Ah, tem mais? Ah, tem, desculpa. tem. Ah. Desculpa. Essa daí vai esfregar xereque geral, hein? Aí, ó, segura teu filho Bruno, hein? Que minha filha Mariana tá chegando que vai assar aquele peru ali. Neném, quem é a dadeira da mamãe? Quem é? Quem vai passar roda geral? Hã? Quem? Dá. Eu quero, dá. Dá. Ok? Pronto. Bom, gente, eu acho interessante esse vídeo. Claro que é um vídeo cômico, claro que é um vídeo, né, que traz uma forma mais esdrúxula de falar, mas é o que retrata a sociedade no inverso, né? O quanto que o lugar do homem em relação à sexualidade é muito mais naturalizado do que a mulher, né? Então, o quanto que todos, a gente não acha que será diferente disso, porque na clínica a gente vai receber pessoas, mulheres muito atravessadas pelo discurso do social referente à própria sexualidade, né, de não saberem como que vão chegar com disfunções sexuais, vão chegar com desadequações sexuais, vão chegar com questões psicológicas que acabam, né, ou a depressão, ou bipolaridade, né, que vão chegar assim, porque é muito mais fácil, muito mais comum e mais aceitável a sociedade ver pessoas depressivas, ver pessoas, né, no discurso de ansiedade, de angústia, tratar todo esse tipo de questões psicológicas, do que olhar para a mulher, né, com um sujeito capaz de viver a sexualidade também, né, de forma tranquila e natural. É interessante quando a gente pode atender, inclusive, crianças. Claro que a gente não vai falar de sexualidade com crianças, como a gente vai falar com adulto, e nem adulto, só se o adulto trouxer. Ainda que eu acho que o psicólogo ele precisa estar aberto para isso. Vai ter uns que não vão dar conta de escutar, e aí eu não sei se é interessante, inclusive, continuar atendendo o paciente, mas eu acho que é um espaço, a psicoterapia, a análise é um espaço para que o paciente esteja lá e fale do que ele quiser, né? Mas ver as crianças enquanto desenvolvimento e descobrindo a autonomia, né,
como construir essa autonomia. E eu não falo de autonomia apenas de saber escovar um dente, saber atravessar uma rua, saber calçar um sapato de cordão, como é? Eu esqueci o nome, de cadarço. Mas saber o que é construir autonomia, saber, né, buscar, porque é onde você consegue perceber que a liberdade requer responsabilidade. Né? Ainda que o Freud diga, né, que nem todo mundo quer liberdade, porque a responsabilidade precisa que liberdade requer responsabilidade, e nem todo mundo quer responsabilidade. Né? Então, a gente entender que para que a gente possa se olhar e ver quem a gente é, né, enquanto mulher, a gente precisa ir em busca da nossa autonomia. Autonomia é poder escolher com responsabilidade, com liberdade, diante do que a gente tem, né, de escolhas. E o quanto que isso é importante para a gente continuar exercendo o nosso lugar de lutar, sim, por igualdade. Vamos, Mariana, vamos por causa do tempo, que eu acho que já está no limite. Tá ok. A segunda que eu tenho aqui é a seguinte: complementar mulheres que, mesmo com alto nível de esclarecimento, ainda se submetem ao machismo. Eu só não escutei o início, Mari. Mari, deixa eu só cancelar alguém falando aqui, porque eu acho que tem alguém falando ao mesmo tempo que você. Peraí. Ok. Eu precisava que repetisse o início, Mari. Vou repetir, sim. Como orientar mulheres que, mesmo com alto nível de esclarecimento, ainda se submetem ao machismo tóxico? Eu não sei o que seria esse alto nível de esclarecimento, o que é que a pessoa traz aí, esse alto nível de esclarecimento. Mas se é se a questão que a pessoa traz aí é um alto nível de esclarecimento por ter acesso à informação, eu diria que isso não é suficiente, porque ter acesso à informação já é um caminho, mas ter acesso à informação sobre si é um outro caminho. Então, para que a gente possa se desvincular e não, né, estar numa relação tóxica ou aceitar estar, né, o machismo, né, a questão do machismo, a gente precisa se assegurar de olhar para si e encontrar uma resposta independente do outro. Obrigada. Tem mais uma pergunta, que foi a Nidia Aquino também que fez. Devem existir muitas técnicas de linguagem para manobrar e reajustar essas falas? Quais são? Eu não entendi, não. Devem existir muitas técnicas de linguagem para manobrar e reajustar essas falas? Quais são? Eu vou responder de acordo com o que né, aquela coisa, né? A gente está aqui tentando fazer, como traz a psicanálise, né, Lacan, a gente está aqui tentando fazer a relação sexual existir, porque ele diz que a relação sexual não existe, no sentido de que não existe uma cópula, não existe um encaixe do que você fala, do que eu penso, né? É sempre cada um atravessado pela sua subjetividade. Então, aproveitando isso, respondendo aí, eu não sei de técnicas psicológicas, isso aí eu não sei lhe dizer, mas eu acho que quando a gente se dispõe, né, e desperta para ir buscar, né, o autoconhecimento, e eu não sei, gente, se só apenas na terapia, eu não sou daquela psicóloga que eu acho que terapia resolve para todo mundo, não sou psicanalista, que eu acho que psicanálise é para todo mundo, até porque eu sou muito fluida, inclusive no que eu busco, né, para exercer a minha profissão, no sentido de sou psicanalista, mas eu não acho que sou a verdade absoluta o que eu penso. Né? Então, eu acho que estar uma técnica mais interessante é que você possa descobrir o que é que você gosta, descobrir o que é que ele, né, de repente, para você vai lhe fazer bem, vai lhe fazer feliz, para passar a ter investir naquilo, ter uma intenção de mudar, porque a gente não tem como mudar nada naturalmente. A gente não, como diz, né? Tem uma música aquela história do deixa a vida me levar, a vida leva eu.
ou até o Coração Selvagem, que vem correr perigo, vem, né, que em algum momento a música é linda, maravilhosa, mas as coisas não funcionam assim, né, não são tão simples assim. Então, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa ter autoconfiança, para adquirir autoconfiança, e a gente adquirir a autonomia. E tudo isso, de alguma forma, precisa de uma certa transgressão. Transgressão é poder tirar as minhas próprias conclusões do que chega até mim, né? E aí sim eu ser sujeito, um fala-ser, alguém que pode falar por si. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei quais são as técnicas, mas eu acho que uma técnica bem interessante é aprender a se escutar para que não compre qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Tá ok, Glaucia, muito obrigada. As Obrigada a perguntas você. Já finalizaram. A colega Débora Cristina vai fazer o encerramento junto com você. Agradeço muito. Tenham todos uma boa noite. Em nome da equipe Nádia, obrigada. Obrigada. Bom, em nome da equipe Nádia e Glaucia, nós queremos te agradecer novamente, né, por ter essa disponibilidade, por ter vindo falar com a gente um pouquinho, né, e compartilhar com a gente sobre esse assunto que é realmente importante, né? É importante a gente conversar sobre, como você falou, e quanto mais a gente conversa, mais o assunto é compartilhado, né? Vai alcançando mais pessoas. Então, muito obrigada por ter separado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Lá no grupo o pessoal já está falando que a palestra foi incrível, foi maravilhosa, e foi mesmo, tá? Ah, que legal. Muito obrigada mesmo de coração. Nós agradecemos também a todos vocês que estão aqui conosco, que participaram da palestra, né, que botaram as perguntas lá. Queremos dizer que o certificado vai ser enviado para o e-mail de vocês. Se vocês fizeram a inscrição lá pelo Simpla, o certificado vai ser enviado em até 10 dias para o e-mail de vocês. E já convidar vocês para a palestra da próxima semana, que vai ser na próxima quarta-feira, às 5h30, no mesmo horário. Nós vamos ter a psicóloga Cíntia Neves falando um pouquinho sobre o psicodrama. Durante a semana, nós vamos estar disponibilizando o link para vocês para inscrição, tá? Então, fique de olho aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nos grupos também, tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Gente, eu quero agradecer muito. Muito obrigada, minha pró, Denise. Obrigada, Gelane. Obrigada, Débora, Mariana e a todo mundo que ficou com a gente aqui. Quero me colocar disponível, inclusive, né, tenho aí redes sociais, quem quiser estar aprofundando, conversando um pouquinho mais também, estou aqui. Eu acho que é importante que a gente faça esse discurso continuar seguindo aí, porque ser psicólogo também é fazer atos políticos, no sentido, não é de estar lá com nenhuma... se filiar a nenhum partido, mas ao único partido que é interessante, tomar partido pelo humano. Eu acho que essa é a grande função e a grande responsabilidade social que nós psicólogos temos. Acompanhe a rede de Glaucia, que ela é bem movimentada. Eu estou lá sempre. Verdade. Gente, Glaucia, eu vou só fechando que como eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu queria realmente agradecer. Eu digo assim, é muito legal mesmo ver vocês. A gente fica um cara meio de mãe, sabe, emprestado. E assim, eu estava olhando teu mestrado, eu disse, faz sentido. Desde a época da faculdade, você já adorava falar poesia, né? Então, é legal ver essa história. E acho que a questão da psicanálise tem tudo a ver com tudo isso, né, Glaucia? Obrigada mais uma vez, estou lá te acompanhando, viu? Também, Pro, obrigada, gente. Beijo, gente. Até mais, até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.